Mas olha, o assunto é sério, a gente vai abrir essa quinta-feira falando de coração. Mas, precisamente, digamos assim, dúvidas que a gente tem. Quando a gente fala de problemas do coração, gente, é impressionante como por mais que a gente ouça muitas vezes orientações, que a gente leia, sempre tem uma dúvida. E hoje, Dr. Hélio Castelo, que é cardiologista, trouxe as principais dúvidas do consultório dele. Bem-vindo! Boa tarde, doutor. Prazer tê-lo aqui. E é bom a gente começar a falar desse assunto com um sorriso, né, com um clima gostoso, porque não é um assunto fácil. Não, mas dá para levar. Dá para levar, né? Principalmente com o número aí enfim, problemas cardíacos que vocês acompanham todos os dias. É verdade. De infartos. Mas a gente está aqui para prevenir tudo isso e para tirar suas dúvidas. Você ficando bem informado, bem informada, vai ser muito mais fácil se caso aconteça alguma coisa. Vamos para a nossa primeira pergunta, então? Vamos lá. Primeira pergunta que o doutor Hélio separou. Que mais bomba no consultório. E aí, de acordo com elas, se vocês tiverem perguntas diferentes, vocês podem mandar para o Insta, @VocêBonitaTV, ou para o Twitter, @VocêBonita. Eles ainda estão ajustando. Enquanto eles colocam, te faço uma pergunta, doutor Hélio. As pessoas chegam no consultório sempre com muitas dúvidas e vão, a princípio, para um check-up. Sim, né? Algumas sim. A maioria acha que não está acontecendo nada. Principalmente os homens. Principalmente os homens. Nesse caso, você tem notado que ao chegar, esse paciente ou esses pacientes apresentam mais problemas ou menos problemas? Ou depende da idade? Varia muito, sabe, Carol? Depende da idade, depende se é um indivíduo que já vem fazendo check-up rotineiro, às vezes até em outro profissional. Se é um cara que se cuida ou não. Então, varia muito. Mas, realmente, a gente acaba descobrindo algumas coisas que, às vezes, a pessoa não tem a menor ideia. Quer dizer, se o colesterol está alto, às vezes está iniciando um diabetes e ele ainda não tem noção. Está com sobrepeso e vale a pena a gente trabalhar um pouco com nutricionista, etc., que a gente tem também trabalhando junto. O cardiologista também faz isso, né? Tem que fazer tudo isso. Na verdade, o cardiologista hoje, ele passou a substituir um pouco o que tinha antigamente o clínico de família. Entendi. Né? Minhas secretárias até brincam, falam que a gente é um pouco clínico, um pouco psicólogo, um pouco cardiologista. Eu tenho paciente que vem no consultório, às vezes, contar alguma coisa da família. Olha só. Então ele vem, às vezes chora e conversa. Desabafar. Porque hoje, nesse corre-corre, a pessoa não tem tempo nem para conversar. Nossa. E nem conversar com alguém. Então eu falo que, principalmente das mulheres, é o ginecologista, geralmente, o que faz esse papel, né, ou o cardio. E dos homens, geralmente, é o cardiologista, que acaba tendo essa abertura, vamos dizer assim. E é essa aproximação com o paciente, né? Agora, a aproximação também faz o seguinte, tá aí. Qual a pressão normal? Gente, mas é impressionante. A gente pode falar o tempo todo. É 11/7. Não, mas 11/8 tem problema. Não, mas se chegar a 12. Aí a gente separou esse videozinho, doutor Hélio, que você pode explicar pra gente respondendo essa pergunta. Bom, a pressão, primeiro, até uma dúvida que me perguntaram hoje no hospital. Segura aqui então a imagem da nossa artéria. Para um pouquinho aqui. Essas aqui são as artérias, tá? Isso daqui que eles deixaram aqui, não dá pra ver, né? Isso daqui no meio, que até pode deixar a imagem grande. Isso, aí dá pra ver. Parte que tá Essa parte aqui seria a camada de gordura dentro do vaso. Pensa o seguinte, a hipertensão não é causada pelo coração. A pressão alta não é causada pelo coração. Muita gente acha, meu coração é normal, como é que eu tenho pressão alta? Então, assim, a hipertensão é uma doença que geralmente é genética, hereditária, em 90% dos casos, e que pode dar uma consequência no coração, quer dizer, sobrecarregar o coração dilatar, enfim, acontecer uma série de coisas. Inclusive, a hipertensão pode favorecer a grudar, vamos dizer assim, o depósito de gordura dentro do vaso. Então, aqui eles cortaram o vaso, imagine que fosse um caninho, cortaram e aqui tem uma sujeira dentro que é a gordura. Acho que se a gente rodar mais, a gente vai ver. Vamos rodar mais um pouquinho. Agora, qual é a pressão normal? O nível normal, a Organização Mundial de Saúde diz que o nível normal é em torno de 12/8, podendo chegar até 13/9. Agora, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, criança não é essa pressão. 12/8 ou 13/9 é muito alto em criança. Mulheres grávidas, às vezes 13/9 é alta. Então, para a maior parte dos adultos, até 13/9 é dentro do normal.
Agora, vale a pena o seguinte, se você leva teu filho no pediatra, ele tem que medir pressão no pediatra, sempre. Faz parte da consulta do pediatra. Importante dizer isso. A Sociedade Brasileira de Pediatria hoje recomenda isso. Por quê? Porque tem uma porcentagem pequena, mas existe, de hipertensos que começa lá na primeira infância. Nossa, entende? Eu não sabia disso. Você sabia, Chico? Então... sua filha faz. O João até mesmo, mas eu não sabia que era com esse intuito. Então, é uma porcentagem pequena, mas você detecta, tanto que você já tem até obesidade hoje em criança, né? Também. Agora, nessas imagens que a gente mostrou da artéria e do coração, você citou o seguinte, a pressão alta não está ligada ao coração, mas pode trazer problemas para o coração. Ela não é causada pelo coração. Por quê, então? Tirando a genética, o que mais? Maus hábitos? Então, o principal fator é genético, predisposição genética. A gente sabe que acima de 50, 60 anos, metade da população tem hipertensão. Né? Aí alguns hábitos aumentam o risco. Aqui ele está falando do infarto, eventualmente de uma obstrução causar infarto. E que pode vir de uma pressão alta? Pode ser. É um fator de risco para levar isso, a hipertensão Então, outras coisas que aumentam a pressão, a obesidade, o hábito alimentar, como você falou, o abuso de sal, de gordura, a pessoa não fazer atividade física e algumas alterações hormonais. Então, por exemplo, alterações renais, excesso de alguns medicamentos, por exemplo, corticoide. Tem pessoas que tomam corticoide para algum problema. Isso aumenta a chance de ter pressão alta. Olha só. Aproveitando, meu diretor falou aqui de corticoide. Corticoide é uma coisa assim... Aproveitar e te perguntar, doutora Eli, que eu acho que todo mundo tem dúvida nisso. Todo mundo tem medo de um dia ser diagnosticado com alguma coisa e ter que tomar corticoide. Não é verdade? Isso não é mito. As pessoas têm esse receio. Verdade. Porque incha, porque isso, porque... O que é de fato o corticoide? Até porque, algumas vezes que o João teve alguns problemas... Só com corticoide, que foi cortado, que interrompeu para que ele pudesse fazer o tratamento em seguida, que interrompeu, digamos assim, uma infecção, que interrompeu uma tosse, um resfriado, algo ruim, uma dor de garganta. E o corticoide hoje, eu acho que a gente tem aí esse receio, mas ele é necessário, né? Corticoide nós temos no corpo. O nosso organismo produz corticosteroides, que são hormônios, que é um anti-inflamatório natural, um anti-inflamatório nosso, que a gente mesmo tem, produzido por uma glândula que fica próxima do rim. O que acontece? Ele é um ótimo remédio, ele é um ótimo medicamento como anti-inflamatório, ele tem um efeito bom, ele é um bom medicamento se você quer diminuir a resposta do organismo a um agente. Então, por exemplo, o indivíduo vai fazer um transplante, pode ter rejeição. Corticoide é uma das coisas para evitar a rejeição. Entende? A pessoa tem asma, bronquite, teve uma crise asmática, ele diminui rapidamente a inflamação que dá nos brônquios e isso melhora rápido a bronquite asmática. O uso de corticoide, como todo remédio, sob orientação médica e por um tempo curto, não é problema. O grande problema dele é, primeiro, a automedicação, como sempre, e o segundo é o uso dele por tempo prolongado, que infelizmente às vezes é necessário. Então, por exemplo, em alguns casos de doença reumática, por exemplo, reumatologia que dói as juntas, etc. Tem um inchaço, né? Às vezes você precisa usar corticoide em tempo prolongado. A gente tenta usar o tempo menor possível. Porque aquele inchaço o que quer? Retenção de água, retenção de líquido, que é como se você tivesse uma quantidade maior deste hormônio no teu corpo. Entendi. Esse seria, assim, então, a principal contraindicação, o principal problema? Ou ele tem outros problemas? Não, tem uma série de fatores que ele pode causar. Ele pode aumentar a chance de formar placa de gordura nos vasos, ele pode aumentar a pressão arterial, ele pode afetar o funcionamento do rim, quer dizer, tem uma série de coisas. Por isso a importância de não, remédio de uso controlado. Controlado, com orientação do médico em dias pontuais ali, para, enfim, claro, cuidar de Agora, se o médico deu o remédio, não tem por que ter medo, toma o remédio do período que ele deu. Confiar no médico. Vamos colocar uma pergunta do público agora, doutora Eli, depois a gente parte para mais uma do consultório. Carla, um beijo para você, adorei a foto. Há riscos na hora do parto para quem tem hipertensão gestacional? Sou hipertensa e estou com 22 semanas de gestação. Então, a Carla, pelo que a gente viu, é uma grávida jovem,
né? Então você tem dois tipos de hipertensão, para as pessoas saberem, na gravidez. Existe a hipertensão da gravidez, que, ou seja, a pessoa absolutamente normal, nunca foi hipertensa, chega na gravidez, tem hipertensão, que pode levar até a eclâmpsia. O que é a eclâmpsia? A eclâmpsia é um estado de mal hipertensivo, a pressão sobe muito, geralmente já da metade para o final da gravidez, podendo ter crise convulsiva, inclusive, causando sofrimento tanto para a criança como para a mãe. A grávida que já é hipertensa de base também tem risco de desenvolver tudo isso, inclusive eclâmpsia. Então, a Carla precisa ficar... não tem problema. Um lencinho. A Carla precisa ficar com medo? Não. O que ela precisa é fazer um pré-natal muito de perto. E pode ser medicada? Pode tomar algum medicamento para controlar essa pressão? Por isso que ela tem que fazer um acompanhamento de perto. Às vezes, a gente tem que fazer o seguinte, eu recebo grávidas no consultório que a hora que vai ficar grávida, a pessoa se prepara, já é hipertensa, então ela fala, vou querer engravidar. Então ela começa a tentar engravidar, a gente troca os remédios e dá remédio que não vai fazer mal para o bebê. Entendi. E aí ela acompanha a gravidez inteira, com o ginecologista dela e com o cardiologista. E no caso, se ela aparecer essa hipertensão no meio da gestação, depois que o bebê nasce, ela tem chance, então, de não ter mais essa hipertensão, porque foi um momento só da gravidez. Pode acontecer. Como diabetes gestacional também. Exatamente. Ela pode não ser mais... Mas é importante que quando ela for ficar grávida de novo, ela já avise o médico que ela já teve. Porque pode repetir? Pode. Então ela já fica... E com uma idade cada vez maior, mais avançada, pode ficar mais perigoso. A eclâmpsia é mais comum nas grávidas muito jovens, tipo garota de 16 anos, ou na idade maior, acima de 40, 40 e pouco. Tem maior chance. Importante, mas vai dar tudo certo, Carlinha. Vai ficar bem. Vamos para a nossa próxima perguntinha, então, lá do consultório do Dr. Eric, ele trouxe tudo em primeira mão aqui para você, bonita. O que é arritmia cardíaca? Vamos responder com um vídeo muito legal que Camilinha, nossa produtora, arrasou, produziu aí esse vídeo, gente, lindamente, dá uma olhada. E aí, doutor Eric, pare quando quiser, tá? Então, acho que se a gente parar um pouquinho agora... Parou. Então, o que a gente vê nesse vídeo? O coração, ele funciona através do estímulo elétrico. Nosso cérebro manda um estímulo para o coração. Pode voltar o vídeo. Ele vai, veja que vem daqui para cá, daqui para cá. Então, ele primeiro contrai a parte de cima, que a gente chama de átrios, e depois o ventrículo. E com isso faz com que o sangue vai rodando. O sangue, nasce aqui o estímulo, do cérebro chega aqui, pode ir rodando, acho que ele deve ser meio lento. Ele vai lentinho. E aí ele vai contraindo por estímulo elétrico. Então imagina, qualquer músculo, o músculo do teu braço, Carol, se você tomar um choque, você contrai. Sim. Porque o músculo, qualquer músculo, ele funciona por estímulo elétrico. O do coração é a mesma coisa. Então ele toma um choquinho aqui em cima, contrai aqui, depois vem para cá. Tem uma parte elétrica que faz isso. Se a gente deixar rodando, a gente vai ver num determinado momento... Olha, e assim vai, e ele vai contraindo bonitinho. Tem um determinado momento que alguma área do coração contrai diferente do resto. Então você tem, ou aqui, por exemplo, vocês notam que bate mais devagar? E aqui mais rápido? Esse mais rápido, esse mais devagar. E esse daqui mais rápido ainda. E tá vendo que parece que está descompassado, não sei se vocês conseguem ver isso. Dá para perceber. Ele não está daquele jeito que vem aqui e depois aqui. Bonitinho, ele está estranho. É como se fosse um curto-circuito, para a gente entender. Imagina que os fiozinhos, que são os nervinhos aqui, eles de repente, como se tivesse, entre aspas, um fio desencapado, e começa a se dar um curto-circuito. Então a contração de um lado do coração não coincide com a do outro. Entendi. Então eles entram meio fora de sintonia. Isso é arritmia. Isso é arritmia. Tem um monte de tipo de arritmia. Tem as mais graves e menos graves. Tem como reconhecer? Se a gente sentir, passar por isso? Geralmente é o seguinte, os pacientes que têm taquicardia, taque significa rápido. Então, o coração que bate rápido, ele sente palpitação. Então, palpitação, ele sente que o coração dispara, palpitação, e às vezes pode ter tontura e pode até perder a consciência e pode desmaiar. Quando bate tão rápido que não manda sangue suficiente para o cérebro. Nas bradicardias, bradi é devagar, o coração bate mais devagar, mais comum em idoso, tá? Então, a pessoa às vezes está fazendo a sua coisa normal
e de repente o coração, por degeneração com o tempo, ele deixa de bater 60, 70 por minuto e passa a bater 40, 30, 20 e pouco por minuto. Entendi. Diferente do que acontece com o atleta. O atleta, ele tanto faz atividade física, o coração bate 45, 50 por minuto, mas é porque ele não precisa trabalhar tanto, ele está treinado. Esse não, o coração bloqueia. Imagina que um batimento vai e o outro não vai. Um vai e o outro não vai. Então, ele bloqueia alguns batimentos, como se você tivesse um daqueles fios cortados. Entendi. Então, nem toda a eletricidade passa. E aquilo pode acontecer em determinado momento volta ao normal. Pode voltar ao normal. Geralmente, a arritmia tem que ter algum tratamento. Hoje, para as arritmias mais complexas, vamos dizer assim, você tem remédios, tá? Em alguns casos, principalmente quando o coração bate devagar, você tem marca-passo. O famoso marca-passo, então, é para arritmia. E para quando o coração bate rápido e corre risco de parada cardíaca, que são as arritmias mais malignas, você tem alguns procedimentos tipo cateterismo, que você vai lá e faz tipo, como se você fizesse uma fulguração, vamos dizer assim, uma cauterizaçãozinha do ponto que está causando aquela arritmia. Para ele voltar ao normal. Ou até, hoje existe uma coisa que é maravilhosa, que é um desfibrilador. É um marca-passo que o indivíduo vive com ele direto e a hora que o coração começa a ataque cardíaco que vai causar a parada, ele dá um microchoque dentro do coração. É o que tem nos estádios para serem aplicados nos jogadores? Igual aquele que tem no estádio, só que dentro do coração dele. É um negocinho desse tamanho, que você implanta para pacientes de alto risco, fica dentro dele. Ele sente, a hora que vai fazer isso, ele reverte. Isso tem no Brasil. Ele aciona, o cara toma um choquinho e não perde a consciência. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não, isso tem bastante no Brasil, já é bastante colocado. Vamos trazer no Você Bonito, vamos trazer, cá, vamos trazer, quero ver se vai capaz. Enfim, esse desfibrilador que fica internamente. E nós temos até alguns que por comando satélite, você tem a informação do eletro do indivíduo a vida toda. Então, o médico dele e uma central que vê no mundo todo os pacientes de altíssimo risco podem controlar. Esse indivíduo está fazendo arritmia nesse momento e mandar essa informação. Via satélite. Via satélite. Então, assim, a tecnologia está além do que a gente vê. Não, graças a Deus, né? Para nos favorecer, para nos ajudar. Esses pacientes teriam o que a gente chama de morte súbita. Eles não teriam chance se não fosse a tecnologia. É o paciente que cai morto na rua. Muito legal. Vamos colocar mais dúvida agora do público mais uma vez. Sabia que vocês iam se identificar, esse assunto é importante, todo mundo tem que estar bem informado. Sofia, um beijo para você, que linda. Quem tem taquicardia tem mais chances, então, de ter infarto, tenho 16 anos, e tomo remédio para controlar a taquicardia, que é o que você estava falando agora. Corro mais riscos, tão novinha, 16 anos. Ela já toma, então, remédio para controlar a taquicardia. Meu Deus, é genético? Pode ser. Tem jovens e tem até crianças com problema cardíaco. Né? Ontem eu tive na TV Assembleia, que está para liberar aí uma lei, está em discussão uma lei, que toda criança com Down, porque tem 50% das crianças com Down tem doença cardíaca. Então vai ter direito a um ecocardiograma, está tentando ter essa lei. Então, para você ver que pode atingir crianças ou jovens. Adolescentes. A arritmia não aumenta o risco de infarto. Tá? O infarto é causado por entupimento dos vasos e a arritmia é uma alteração elétrica do coração, como eu expliquei. Então, são coisas totalmente distintas. Agora, arritmias podem ser benignas ou malignas, mais graves, como eu falei, e pode levar a uma parada cardíaca por arritmia. Não deve ser o caso dela. Ataque cardíaco, ela deve em algum momento estar normal e de repente o coração acelera. O mais comum para jovem, Sofia, é o que a gente chama de taquicardia sinusal. O que vem a ser isso? É um coração bate rápido, mas no ritmo dele normal. Que nem quando você corre na esteira, você tem uma taquicardia sinusal. Ele bate mais rápido. Sinusal é o ritmo normal, é o nome, tá? Nome feio para isso. Mas é uma frequência mais alta, mas dentro do ritmo normal, entende? Só que os jovens, às vezes, eles têm uma maior excitabilidade do coração. Então, às vezes, tem isso e sente como uma taquicardia. Às vezes, a gente precisa medicar um pouquinho para diminuir essa ansiedade. Né? Agora, vale a pena ela acompanhar sempre. Ela já deve acompanhar com um cardiologista, mas não aumenta o risco de infarto. Não aumenta. Depois eu vou deixar uma perguntinha para o final. Então, vou falar um pouquinho de atividade física. Daqui a pouquinho a gente retoma o assunto de atividade física. Vamos para a terceira pergunta de consultório.
O que é sopro? Quando você conversa com a pessoa, fala que eu tenho um sopro no coração, mas que sopro é esse? E para explicar essa pergunta, a gente vai colocar 2 vídeos aqui que tem áudio, que a gente vai ouvir o tal do sopro, o tal do batimento, para a gente saber o que é. Vamos tentar encontrar aí a diferença. Esse primeiro, eu não vou contar qual é o correto e qual não é, tá? Então vamos soltar o primeiro aí, diretor. Ó. Primeiro aqui, olha, o que é isso? Mas dá para ouvir? Que mexe. Vocês estão ouvindo? Tá sem áudio aqui no estúdio. Eu não estou ouvindo o áudio. O que são essas 4 coisinhas aqui? Agora sim. Esse é o coração normal. Tá. Você vê que ele dá 2 batidas. Tum-ta, tum-ta, tum-ta. Legal isso. Olha lá. Dá para sentir? Então é quando ele contrai. Você vê que quando fecha, essas são as válvulas entre as câmaras. Essas são as... Nós temos 4 válvulas no coração. Então... Vamos de novo. O barulho, olha, 2 válvulas fechando, depois 2 válvulas fechando. Olha lá. Olha lá. E abre. Essa fecha, manda o sangue para um lugar, aí abre a outra e manda o sangue para frente. Entendi. Aqui o coração está cortado. Tá. Imagina o coração assim, ele cortado no meio para a gente ver as 4 válvulas. Perfeito. Tá? Esse é o normal. Esse é o normal, você não escuta nada entre um batido e outro. Tem um silêncio no meio. Amei isso, Camilinha arrasou, amei muito isso. Vamos para o outro, então. Vamos tentar ouvir alguma coisa diferente para saber o que é o sopro. Não vão conseguir, vai ser difícil. Vocês imaginam que faz assim, ó. Bumbo. Tum-ta, tum-ta. Tem um... Parece que alguém está soprando mesmo, né? Tá vendo? Parece um raspar. Eu consigo ver uma diferença. Parece que está raspando, ó. Tá. E aí o que acontece? Gente, que interessante. Dá para ouvir? Né? Dá para ouvir. Então, isso daqui o que acontece? Essa válvula, olha como essa abre bastante e essa abre menos. Tá vendo? Tô vendo. Então você tá presa. São 3 portinhas. Você tem essas portinhas não abertas adequadamente. Essa válvula aórtica, ela abre menos algumas portinhas dela. Então, quando abre menos, você imagina o seguinte, imagina a mangueira que a gente lavava carro. Agora não pode porque está faltando água. Então, se você abrir a mangueira inteira, você nem escuta a água passar. Tá. Você só escuta quando ela cai. Se você fechar com o dedo... Faz um barulho. Faz um barulho. É a mesma coisa. Na verdade, quando a válvula está toda aberta, você não escuta o sangue passar. Quando ela não abre adequadamente, é como se o sangue esguichasse. Então você ouve um tum, tum, Isso barulhinho. É um sopro. Esse é um dos sopros. Tem várias causas. Pode ser essa válvula, pode ser essa, pode ser essa. Pode ser. Pode não abrir direito ou não fechar direito. Quando fecha e não fecha adequadamente, o sangue volta e volta esguichando também. Ou pode ser também entre as câmaras do coração, você tem uma parede dividindo. Quando você tem uma abertura, sobrou um buraquinho, isso geralmente é um problema genético, sobrou um buraquinho entre as paredes, na hora que o coração contrai, além do sangue sair pela válvula, esguicha um pouquinho pelo buraquinho. Então a gente escuta um outro tipo de barulhinho. E isso é um problema? A pessoa convive com o sopro, tem que passar por alguma cirurgia? O sopro não é a doença, o sopro é o sintoma, é o sinal, é o que a gente escuta, tá? Dependendo do tipo de sopro, dependendo do grau de comprometimento da válvula, você precisa tratar. Pode tratar com cirurgia, trocar a válvula. Hoje, existem alguns que a gente dilata através de cateterismo, a gente faz isso, dilata com cateterismo. E hoje já é possível, uma coisa nova também, tem aí uns 8 anos, mas está sendo nova no Brasil, que a gente, em algumas válvulas, na aórtica, por exemplo, que pega principalmente idoso, quando você pega a pessoa muito idosa, ela não tem condição cirúrgica, porque o risco cirúrgico é muito alto, você pode implantar uma válvula através de uma arterinha aqui da perna, você entra com um negócio um pouco mais grosso que isso, que tem uma válvula encolhidinha. Você vai lá, entra aqui, amassa essa válvula e põe uma válvula nova no lugar. Entendi. Aí vai corrigir. E aí corrige aquele problema. Gente, mas... Isso é uma coisa que até nós estamos levando para a esfera em Brasília, pela Estatuto do Idoso, tentar
entrar também como uma coisa para o SUS, por exemplo, pro SUS, porque é uma coisa muito cara. Que bacana, doutora. Vocês fazem esse trabalho também, né? Vocês estão diretamente ligados a essa parte política, vamos dizer assim, para que isso seja votado, para que esteja aí... através da sociedade. Hoje tem uma campanha em relação a essa válvula específica, a esse tratamento para idosos, para pessoas que não têm condição para cirurgia, que chama Jovens Corações. Então, se você entrar, nós temos vários artistas que até apoiam, não é minha campanha, é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Perfeito. Se você entrar lá, Jovens Corações, você entende esse tipo de problema. É um dos tipos de sopro, né? É um dos problemas. Mas que acomete idosos, são 5% dos idosos do mundo têm isso, e 30% não tem condição de operar. A única chance é essa. É essa. Nossa, parabéns, doutor Hélio, muito legal. Olha que bacana a gente poder trazer um convidado que está em contato com isso, então, para trazer para um sistema público de saúde do nosso país melhorias, né, e melhores condições de saúde, que é o que a gente precisa. Eu tinha mais perguntas, mas meu diretor falou que eu estou estourando tudo que podia por dia. Para a gente fechar, só me diga uma coisa. Qualquer pessoa que apresente qualquer uma desses sintomas, desses problemas, seja diagnosticado com algum problema do coração, é verdade que tem que parar de fazer atividade física? Ou, tratando esse paciente, volta a ter uma vida normal e pode, de repente, fazer uma natação, fazer uma atividade, enfim, que a frequência suba um pouco mais? Carol, atividade física hoje, para nós, é um remédio para tratamento também. Então é o seguinte... Então é mito, né? É mito não ter que fazer nada. Obviamente que tem que, primeiro, saber... Então, duas coisinhas aí nesses 30 segundos que a gente tem ainda. Primeiro, todo mundo que for fazer alguma atividade física, tem que primeiro ver se está legal. Então, passar no cardiologista e ver. Não tem nada, ele libera para atividade física, faz uma série, faz um check-up e libera. Tem alguma coisa, trata, regula, e aí a gente determina que atividade física pode fazer. Entende? A maioria a gente indica, a gente receita atividade física como para ajudar o tratamento. Sensacional. E eu levanto essa bandeira. Eu quis perguntar, porque eu acho que nessa hora a gente não pode ter desculpa. A gente tem que ir atrás do problema, resolver para voltar a fazer o exercício. A maioria fica sem fazer nada. Porque ou o médico, por desconhecimento, manda não fazer nada, ou o paciente tem medo. Então, eu tenho pacientes hoje que já fizeram até transplante, e tem pacientes que já colocaram stent, colocaram válvula, que corre maratona. Corre maratona, eu tenho certeza disso. E eu acho o máximo quando eu vejo idosos aí correndo maratona. Isso o Washington, né? Que jogava no São Paulo. Nossa, gente. Ele tinha 3 stents. Tá vendo? A gente tem que estar sempre muito bem orientado. Obrigada mais uma vez. Adoro você, adoro o seu trabalho. Parabéns. Obrigado. Por essa iniciativa. E quem quiser saber mais, você pode acessar o site grupoangiocardio.com.br, www.grupoangiocardio.com.br, e você está lá no Face também, né? O Face ou no Twitter, que é mais fácil ainda, que tá fácil de responder. Que é @ Hélio com H, Castelo com 2 L's, tudo junto. Quem tiver dúvida, entre em contato com o Dr. Hélio, que é médico de primeira, campeão. Obrigada. Tchau, até a próxima.